Salve, salve, pessoal! Estamos mais uma vez aqui para a gravação do episódio 19 do Aposentado Rico. Estamos quase fechando a segunda temporada, né? Porque cada temporada são 10 episódios. Boa. Mais uma vez, bem-vindos, Alexandre Wanderer. Muito obrigado. Júlio Freire. Sempre um prazer. E eu, André Momberger, que vos falo aqui, também presente mais uma vez. E Alexandre, me falaram que o senhor tá ficando famoso na rua agora. Pois é, olha só que loucura isso, né? Primeiro eu queria dizer, é o episódio 19, né? É. Quando chegar a 20, nós podemos dizer dezenas de episódios, né? Já dá para dizer dá pra dezenas. dizer dezenas. Já podemos usar dezenas. Foi engraçado que hoje é uma quinta-feira, né? Sim. Então na segunda e na terça eu tive esses episódios. Eu fui na casa de carnes ali perto de casa e o açougueiro me chamou pelo nome. Né? Bom, ele me conhece, eu te vi no podcast sobre investimentos. Olha só. Eu disse, caraca, então eu queria mandar um abraço pro Vinícius. Vinícius, estou aqui te dando aquele abraço que eu prometi. E foi bem legal porque, primeiro, que ele acompanha o assunto, né? Eu acho bem importante. E segundo, que me reconheceu e eu fiquei bem feliz com isso. No dia seguinte, que foi na terça, se eu não me engano, eu fui almoçar e a moça do restaurante também me fez essa pergunta. Ah, por acaso tu não tem um podcast de investimentos e tal? O Alexandre achou que nós estamos botando milhões em patrocínio. Tá todo mundo parando. O que eles estão gastando a verba? E é interessante porque... Mais um pouco a Sônia Abrão vai estar falando de ti aí, da subcelebridade. Eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Mas, tem que começar a cuidar do que eu faço, que as pessoas já me reconhecem. Mas não foram as primeiras vezes que isso aconteceu. E isso é bom porque a gente está chegando no nosso objetivo. Sim. Né? Que é falar para as pessoas, tirar um pouco do que está dentro da nossa cabeça e... compartilhar esse conhecimento. Para alguns serve, para outros não, mas a gente está aí sendo... A nossa tentativa está sendo feita, né? O que eu queria dizer não é o reconhecimento, claro que é bom, né? Mas é as pessoas estarem falando sobre isso. Sim. E pessoas comuns, não são pessoas com gigantes níveis de educação, e não, são pessoas que vivem como a gente vive, que estão aí nesse assunto. Achei bem legal. Sabe que até numa brincadeira, uma vizinha minha do meu prédio, ela... Provavelmente o marido dela, que eu indiquei o podcast, deve ter dito, assiste lá o podcast do André e tal. E aí quando tu te inscreve no canal do YouTube, tu coloca lá o sininho para ser notificado, aí tu começa a receber mais impacto do conteúdo. Seja o impacto do conteúdo gravado inteiro ou dos cortes. Sim. Né? E aí, por consequência, ela começou a receber os cortes no Instagram também. E aí, esses dias eu cruzei com ela no prédio, ela disse, mas tu não sai de dentro do meu celular, dizendo assim. Mas é legal, faz parte da brincadeira. E hoje estamos no formato original, né? Tivemos uma série aí de convidados. Voltamos nós três. E agora... Os donos da bagaça. Os donos da bagaça estão aqui. E como a gente tem recebido bastante feedback positivo, o pessoal tem nos sugerido temas, algumas perguntas e tal, eu queria iniciar, né? Não necessariamente ser um episódio de reagir a essas perguntas, mas também já iniciar por isso, porque parte das questões podem interessar a grande maioria, né? Porque são temas, eu acredito que são de dúvidas comuns muitas vezes, por parte de quem está num processo de construção patrimonial e no caminho de se tornar um aposentado rico. E eu já vou trazer aqui uma questão que o Marcos Vinícius, ontem mesmo ele me mandou, que ele fez uma pergunta, ele disse assim, qual a visão de vocês em relação a utilizar imóveis no processo de geração de renda? Né? Então, comprar imóveis para aluguel, né? E esse aluguel ser uma renda recorrente para a aposentadoria. Então, qual seria a nossa visão em relação a se isso é um bom negócio, se vale a pena, se tem alternativas, utilizando o mercado de imóveis e o mercado de renda. Não investir em imóveis para compra, venda, não. Ser um incorporador. É realmente aquele... Geração de caixa. Vaquinha leiteira, como a gente diz, né? E eu até ensaio já um início de resposta, né?
e acredito que até o Júlio, em certa medida, compartilha comigo, porque a gente ver. traz... Trouxe o porrete aquele? Não, o porrete está guardado. Porque a gente traz meio que no DNA da gente esse processo já de medir qualidades de tipos de ativos e possíveis benefícios que a gente vai ter em relação a isso. E na minha visão, por exemplo, quando eu vou falar de tijolo, tá? Vou comprar um apartamento para alugar, uma sala comercial para alugar. Atualmente, eu acho que se eu tiver um raciocínio de aluguel de curta temporada, eu acredito que com o formato hoje, especialmente de plataformas como Airbnb, VRBO, Booking, todas as plataformas hoje que permitem que você tenha aluguéis de curta temporada, aqui entenda-se de um dia a 60, né? Ok. Que seria provavelmente uma semana, 15 dias, mas geralmente é bastante curto. Particularmente, eu acho hoje um bom negócio, né? Principalmente se você tem um imóvel em regiões de grande circulação de público. Por exemplo, Gramado Canela aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente sabe que tem um fluxo de turismo muito forte e algumas famílias muitas vezes se interessam em ter um apartamento com 2 quartos, uma cozinha, uma sala, do que ir para um quarto de hotel, por exemplo. E a partir do momento que você consegue rentabilizar o seu dia, né? Porque imagine o seguinte, vamos pegar hipoteticamente um apartamento que você pagou, para facilitar a conta, R$500 mil. Tá? Se nós pegar um aluguel mensal, via de regra 0,5, 0,6, né? De longo prazo daí, né? De longo prazo, né? 0,5, 0,6. Então, 500 mil você vai ganhar 30 mil por ano, né? Nós estamos falando de R$2.500 por mês. Se for um apartamento de duas suítes, uma cozinha, um banheiro e tal, você possivelmente vai conseguir alugar ele por R$400 a diária, R$500 a diária, nesse mesmo mercado. A gente está falando de um apartamento mobiliado, né? Mobiliado, sim. sim. Prontinho. Tá. Então você imagina que se você locar 5 dias do mês, você tem já praticamente o aluguel de um mês inteiro de um aluguel de longa temporada. Só que a taxa média de ocupação desses imóveis hoje é em torno de 60% a 65%. Isso é dado da Associação das Imobiliárias. Então você tem um potencial de receita muito mais alto do que só 5 dias. Claro, você vai me dizer, tem que pagar o administrador, tem que ter uma faxineira para ir lá limpar, tem que... A manutenção do imóvel talvez seja um pouco maior, porque uma coisa é um cara que vai ficar 1 ano, 2 anos, e ele se responsabiliza muitas vezes por pequenos consertos. Sim. Quando é um aluguel curto, você vai se responsabilizar. Tem o IPTU, tem uma série de custos, né? Mas eu acredito que eu gosto muito de um formato de aluguel curto. Sim, eu concordo com essa visão. Quando tu disse que eu achava que eu ia concordar, tu estava certo. O que eu vejo que está acontecendo no mercado imobiliário? Eu até estou pesquisando para mim alguns negócios que tu tem visto, né? Para ver se eu vou investir em alguma coisa relacionada a isso ou não. Grandes lançamentos que estão acontecendo, o pessoal sabe que curta temporada rentabiliza mais, certo? Certo. Então eles estão focando em construir para objetivo de curta temporada, que são leis diferentes das leis residenciais. Isso aí. Tem prédios que tu não pode alugar para curta temporada. Então eles já constroem visando isso. Só que o que está acontecendo, Monberger? A gente sempre diz que o segredo é comprar bem, né? Isso. Porque aí se ocorre algum desânimo no mercado, tu ao menos vende ali. Se vender pelo preço de compra já está ok, né? Nos lançamentos, eles estão jogando o preço do lançamento lá em cima. Então, hoje, o que eu tenho visto? Lofts de 20, 25 metros quadrados a R$700 mil. Eita! Justamente porque eles fazem o cálculo que mesmo pagando 700 mil, tu ainda vai ganhar 0,9%, 1% ao mês, se tiver aquele 60% de ocupação, né? Só que ficou caro. Já não é mais a galinha morta, né? É que aqui, eu acho, Júlio, que uma coisa, por exemplo, é você comprar de forma autônoma. Eu vou a Porto Alegre, vou a São Paulo, vou para o Rio e vou comprar 3 ou 4 apartamentos com essa finalidade.
eu vou subcontratar um gestor. Isso, já existe essa profissão hoje, né? Eles cobram uns 15% a 20% da rentabilidade. Vou contratar um gestor para cuidar, manutenção do imóvel, limpeza, esse tipo de coisa. E possivelmente eu vou procurar barganhas na ponta comprador. Esse é um modelo. A outra que o Júlio acabou de trazer para nós aqui é aquele tipo de empreendimento onde o incorporador quer ganhar junto. Ele já vai levantar o tijolo com uma segunda intencionalidade. Ele diz assim, não, eu quero fazer parte desse ganho adicional aqui que você vai ter em receita. Ele já vende com gestão junto. Isso aí. Né? Então ele diz assim, eu vou te dar um pacotaço completo, mas parte da receita que você vai ter, que vai ser muito boa, eu vou me apropriar no preço do metro quadrado. Então um negócio que teria tudo para ser espetacular, ele se torna um bom negócio. Mas não é aquela loucura, né? assim, aquela assim, nossa, isso aqui é uma barganha. Uma galinha morta. Uma galinha morta, né? É um bom negócio. Qual a vantagem? Você não se preocupa com absolutamente nada. Você simplesmente vai lá, compra uma cota da incorporação, entrega tudo na mão deles, que eles vão fazer toda a gestão. Que é o que eu estou procurando, porque a gente não quer se descabelar em ter que fazer a gestão de algo que a gente desconhece. Aí entra uma coisa bem importante, né, André, que tu falou. No momento, não tem a divisão correta, mas no momento em que eu estou terceirizando esse serviço, estou comprando de alguém, é porque eu posso focar no meu negócio que é tal. Isso. Sou um advogado. Eu vou continuar fazendo advocacia e eu não vou ser gestor de imóveis. No momento em que eu passo a administrar, a querer economizar esses custos todos, eu já não sou mais um 100% advogado. Eu já sou um pouco gestor de imóvel. Sim. Então, só para a pessoa identificar... Já vai ter que dividir o tempo. Vamos pegar um exemplo. Talvez eu faça 100 unidades de dinheiro como advogado e 10 como gestor. Cara, de repente vale a pena pagar a incorporadora que está fazendo isso para mim e eu continuo fazendo meu 100 de advogado. Sim, sim. Então não quer dizer que seja... O que eu quero dizer ruim. aqui é o seguinte, eu estou olhando única e exclusivamente o olhar frio sobre a qualidade do ativo que tu está comprando e quanto tu vai ter de receita. Tá? Se eu quero exatamente isso que tu está me pedindo, olha, eu quero continuar fazendo meus 100 mil na minha atividade e eu quero ter uma renda extra em cima disso, não quero nem saber o que está acontecendo com o imóvel. Tá tudo certo. Tá tudo certo, até é justo você pagar pro incorporador fazer isso para você. Eu vou dar um outro exemplo, fugindo um pouco da questão de imóveis, depois a gente fecha esse looping, que aconteceu comigo, eu acho que uns 20 anos atrás, eu resolvi que eu queria montar uma factory para mim. E aí eu tenho um grande amigo meu que é dono de uma factory, que eu admiro o trabalho que ele faz. Eu perguntei, escuta, eu posso estagiar lá na tua empresa? Para aprender um pouco como é que é o teu processo operacional, tudo mais. Não tem problema nenhum. E eu fiquei trabalhando 30 dias lá com ele de estagiário. Não sabia disso. Para aprender, inclusive, na época ele me cedeu a licença do software de gestão que ele tinha para minha startup. Estava te ajudando. E eu nunca vou esquecer a principal lição. Eu preciso fazer essa brincadeira, hein, Júlio? A gente pode usar o André agora de estagiário a multimilionário, né? Eu não sabia desse histórico. E na época eu me lembro que a principal lição que ficou lá do meu estágio, ele disse, André, tu precisa aprender 2 palavras. A primeira é não. E a segunda é também não. Né? E aqui que ele queria dizer com isso? Né? Ele dizer, olha, essa é uma atividade muito sensível, de alto risco, onde as pessoas que vão te procurar para pedir dinheiro, elas vão ter histórias fantásticas para te contar e vão tentar te convencer a tu sair do teu modelo de gestão de risco. Né? Isso é muito comum. E se tu introspectar que é sempre não a resposta, vai dar certo. E a outra é a diversificação do risco, que ele chamava de risco cedente e risco sacado. Então, você nunca pode emprestar dinheiro para apenas uma empresa e não pode receber títulos apenas de um sacado. Né? Então ele dizia assim, qual é a regra de ouro aqui? 5% aqui, 5% aqui. Se você tiver no máximo risco sacado 5, máximo 5 cedente,
você diversificou no mínimo em 20 vezes o teu pulveriza. portfólio. Se tomar um cambão num sacado e mais um cedente, tu segue vivo. Né? Eu disse, pô, lições bastante interessantes. Só que, para o meu perfil, difíceis de executar. Uhum. Aí é a famosa frase, aquela, ovelha não é para mato. Uhum. Eu fiquei 1 ano no negócio e no final já não estava mais dormindo. Por quê? Porque eu não obedeci as regras básicas. Eu não soube dizer não o tempo inteiro e eu não consegui manter a disciplina do 5-5. Uhum. Depois de um tempo, eu consegui sair do negócio relativamente ileso, né? Muito mais por sorte do que por juízo. Ah, tu chegou a montar uma factory, então? Montei. Mas ovelha não é para mato. Eu realmente não estava feliz no que eu estava fazendo. Por quê? Porque eu tinha aquele componente de coração, de querer ajudar as pessoas aqui, linkado a um componente de risco. Que a hora que o cara não ia poder me pagar, ele não tá nem aí. Uhum. Né? Então eu acabei entendendo que aquilo não era um negócio para mim. Né? E sair do negócio. Mas tudo isso para o quê? Para não virar conversa de bêbado, que eu sempre digo, né? Hoje, por exemplo, eu não acho que isso seja um mau negócio. Uhum. Eu gosto de investir em ativos dessa natureza. Hoje o mercado oferece ativos chamados de crédito estruturado. O que é isso? É um gestor que tem um montante enorme de dinheiro, geralmente ligado a algum banco ou alguma corretora, e esse cara financia uma série de projetos com determinado nível de risco e te repassa parte da taxa que ele cobra para emprestar esse dinheiro. Né? Ah, mas se eu tivesse a minha factory, eu ia ganhar muito mais dinheiro. Mas, como eu disse para vocês, eu não me adaptei ao negócio. Então, aonde eu ganho dinheiro hoje emprestando dinheiro? Através de um veículo de fundo estruturado. Então, eu abrir mão de parte da rentabilidade que eu teria com a minha factory para entregar para um gestor profissional, que ele vai fazer muito melhor do que eu, e eu vou abrir mão de parte da rentabilidade, mas mesmo assim uma rentabilidade muito superior à média de mercado, porque é um negócio que oferece um determinado nível de risco. E aí tudo isso para trazer de volta agora para a questão dos imóveis. Quando o Júlio apresenta uma alternativa de um gestor profissional, um incorporador, que diz, vou cuidar tudo para ti, só que eu vou querer parte desse quinhão. Uhum. Ele diz assim, ok, só que eu não quero nem olhar para nada. Só quero que tu me entregue o resultado dessa operação. A promessa é essa, inclusive. Só que quando tu compra o imóvel lá, esse exemplo que eu dei, Alexandre, de 700 mil, tu tira um efeito colateral positivo, que muitas vezes se espera dos imóveis, que é a valorização deles, né? Porque tu já compra um negócio lá em cima, tu não compra bem, como eu comentei antes, que é o que a gente busca, né? E aí tu acaba ficando só naquele 0,9%, 1%, que é o que dá sobre o valor investido, e o teu imóvel não vai valorizar. Então acaba virando uma renda fixa, pelas taxas que a gente tem hoje, né? Pelo que eu tenho visto no mercado. Isso eu não fiz nada ainda. Mas aí que tá. Hoje é uma renda fixa porque a gente continua com taxas insanas na renda fixa. O Brasil ainda permanece como o paraíso dos rentistas. Só que, em essência, não deveria ser assim. Uhum. Um país de primeiro mundo tem taxas de juros muito mais baixas. Só que a remuneração do modelo de negócio que o Júlio está apresentando, ela permanece, independente da taxa de juros que o mercado está pagando. Então, uma coisa é você ter lá algo que vai te entregar 13, 14, 15% ao ano, com uma Selic de 13%. Você, custo de oportunidade aqui, né? Tu diz, olha, eu vou tomar um certo risco aqui que eu não preciso correr. Eu vou ficar na Selic, quieto. E tem que dar certo, né? Tem que alugar os 60%. Tem que dar, exatamente. Tal, é isso que eu estou falando. Né? Aqui eu acho que entra um ponto. Olha só, vocês estão falando e eu estou me lembrando de tudo que a gente já falou nesses 19 episódios, contando com esse, né? Tu falou uma coisa, né, André? Na factoring, 5% aqui, 5% ali, ou seja, diversificação. É o que a gente fala desde o início. Você está falando um negócio que, se eu avaliar ele por essa ótica, ele pode ser muito bom, por outra ótica já não pode ser tanto, já isso vai me envolver e tal. Planejamento e noção do que está acontecendo. O que eu vejo? O aposentado rico, tentando resumir isso tudo, ele nada mais é do que planejamento, né? Eu vou olhar, tem 700 mil, tenho 500 mil,
tem isso e aquilo. Mas quanto que vai me consumir do meu tempo? Quanto vai que não sei o que? Então, colocar todos os pontos num lugar, todos os pontos de preferência no papel, eu adoro papel, né? Sim. Então, coloca ali, vê se no final das contas aquilo lá me satisfaz. Ok, então eu vou. Agora, que a gente vê muitas vezes, né? E olha, eu vou contar uma história bem rápida aqui. Eu falei no início que o açougueiro lá me reconheceu. Naquele mesmo dia, eu conversei com o dono do mercado, né? O Tarso. E o Tarso me disse o seguinte: ele começou o mercado a 2 quadras distante ali, e ele um dia percebeu que ele não tinha o movimento que ele gostaria de ter ali. Mas ele olhou para a avenida, que é onde ele está hoje, e tinha um monte de carro passando. Olha que interessante. Ele chegou à conclusão de que ele tinha que capturar parte desse fluxo, né? Mas olha só, então ele já deixou de ser um gestor de um mercado. Para ser um estrategista. Ele já começou a pensar... Aí ele achou um terreno, isso faz alguns anos, né? Achou um terreno, foi lá, conseguiu comprar o terreno com muito esforço. Ele me contando, tinha que ver o brilho nos olhos dele. Contando da busca pelo terreno, da visão que ele teve. Aí ele me falou, inclusive eu esqueci, mas quantos sacos de cimento ele colocou lá dentro. Que ele me mostrou a estrutura, quanto ela é forte, coisa. E foi uma cartada forte pensando que poderia dar certo, né? Isso, 2 anos de muito esforço financeiro, tempo, estresse e coisa para construir. E em cima ele construiu uma gigante de uma casa que viraram 2 apartamentos, cada um com 500 metros quadrados. Nossa. Que ele mora atualmente, provavelmente. Mora ele e eu acho que é o cunhado que mora do outro. Mas então ele era um imóvel de 1.000 metros quadrados, virou 2 de 500, né? Vocês tinham que ver o brilho no olho dele me contando daquilo tudo, né? E hoje ele tem um belo de um empreendimento ali, não só o mercado deu muito certo, como o prédio também é muito legal. Mas olha só, ele já se dividiu entre gestor de um supermercado e, eu não sei se é empreendedor de imóvel, consultor, enfim, já mudou um pouco. Só que o brilho no olho dele nem faz questionar se está certo ou errado. Muitas vezes ali nesses 2... Levou 4 anos para construir todo o prédio. Talvez nesses 4 anos ele tenha pensado, puxa, fiz burrada. Deve ter dado errado alguma coisa. Não desistiu, foi lá, der, né? Deixou de fazer a gestão do mercado, provavelmente, para dedicar tempo para coisa. Então, e o terreno antigo que ele desocupou? Eu acho que era alugado, né? E até tem um mercado onde era o dele, que continua do mesmo tamanho que era anos quando ele estava lá. Então tu vê que não estudou a história dele para ver que ali não tinha dado. Então é interessante como... Pequenas decisões, né? Na verdade ele tinha um negócio, ele sacou, né, intuitivamente que ele precisava se apropriar daquele fluxo daquela avenida. Ele agiu, né? Tomou a decisão de... Agiu, esse é o ponto. Ele agiu, tomou a decisão de se esforçar, buscar financiamento e tal, pegar o terreno, construir. E esta decisão mudou o rumo do negócio dele. E o exemplo, claro, é que quem está no lugar dele está do mesmo tamanho. E ele, no entanto, já diversificou a atividade, né? Ele está com mais coisas. E não é demérito a quem está lá no lugar antigo, bem pelo contrário, né? Agora, até onde eu entendi foi com recurso próprio, viu, André? Então foi uma coisa... Foi mais trabalhoso ainda, né? Mas olha só, ele me contou da cidade que ele veio e aparentemente ele tem um nível de educação médio, né? Normal, não é PhD em alguma coisa, mas ele coloca no chinelo muito PhD em investimento, em finança e que sabe... tudo da taxa isso, taxa aquilo, e setups e coisa. O cara foi lá, colocou o dele na reta, trabalhou muito e trabalha muito até hoje e agiu, né? Só que, para fechar, ele optou, né, e ele gosta daquilo, optou por fazer o quê? Dividir o tempo dele como gestor de um supermercado, que é complicado pra caramba, né? Com um empreendedor em imóveis, porque ele sabe inclusive da construção do negócio,
Ah, sim, porque ele acaba se envolvendo com isso, né? Eu não sei se ele já trabalhava com isso antes ou teve que aprender, né? E 20 anos atrás, onde não tinha internet, sim, né? Sim. Mas aí agora, voltando, né? A gente foi abrindo um monte de looping aqui agora. Como sempre, tá, né? Tá interessante agora, esse bate-papo. Agora nós temos que começar a fechar os looping, né? Então nós estávamos falando de aluguel, né? De investir em imóveis ou via aluguel de curta temporada, ou através de uma gestão própria, ou através de uma incorporadora. Teria a possibilidade de você comprar um imóvel para aluguel de longa temporada. Você simplesmente vai comprar uma sala comercial e vai botar para alugar. Ou um depósito, enfim, tem várias modalidades de imóveis. E aí tem uma terceira possibilidade, quando eu estou com esta visão de mais longo prazo, que na minha opinião é mais inteligente, mais racional, que são os fundos imobiliários. Por quê? Porque o fundo imobiliário, ele te dá uma facilidade enorme, que é a tua movimentação. Você, além de poder diversificar em N tipos de ativos, você pode comprar papel, você pode comprar depósito, pode comprar sala comercial, shopping, supermercado, hospital, fábrica, terreno, fazenda, né? Hoje tem fundo imobiliário do que você quiser, tem fundo híbrido que faz tudo isso, tem fundo de incorporação. E não precisa ter os 700 mil, né? Não precisa ter os 700 mil, porque você pode comprar por cotas que são negociadas em Bolsa de Valores. E aí, uma grande vantagem que eu acho que o fundo imobiliário tem em relação ao imóvel em tijolo é a possibilidade de você vender parte dele. Né? Quando você compra um imóvel de 500, 600 mil e você precisa de 50, 60 mil, não vai vender o banheiro do apartamento. Não tem como. Você vai ter que vender tudo. Se precisar urgente o recurso, o que acontece via de regra quando você precisa liquidar uma coisa rápida? Pênalti, né? Esfola o cara. Esfola. Preciso vender essa semana. O corretor vai te dizer assim, cara, vamos ter que baixar 30%, 40%, pegar um investidor que quer uma galinha morta e você vai conseguir vender, via de regra. Né? Até fazer um comentário, André. Na conversa com o Tarso, que é o dono do supermercado, eu brinquei com ele, né? Eu disse, nossa, esse imóvel aqui, então quando tu decidir parar de trabalhar, vende ele e dá para viver de renda, né? E tu vê, ele na hora já, não é tão simples vender um imóvel desse valor aqui. Né? Então, assim, e eu não entendo do assunto, mas foi bem interessante a propriedade que ele tem sobre o assunto. Ele já sabe. Quando tiver que vender, vai levar um certo tempo e isso tá no plano dele. É, específico, ainda mais com as duas casas em si. Entendeu? Né? Num fundo imobiliário, o que tu faz? Decide vender, tu vende na hora. Vende uma parte, vende uma cota. Hoje tem fundos que têm alguns milhões de liquidez no book por dia. Você então tem uma saída rápida, você geralmente tem gestão profissional, você tem uma vacância mitigada em função da diversificação dos ativos. Tá, perdi um inquilino aqui numa sala comercial, só que o fundo tem 200. Você perdeu de uma, de duas, de 10. Afeta um pouquinho a distribuição de dividendos? Afeta, mas daqui a pouco repõe. Né? Então, tem uma série de vantagens. Qual é que é a desvantagem que eu vejo no fundo imobiliário? Ele ainda tem uma pressão de fluxo, ou seja, porque ele é negociado em bolsa. Então, para você entrar e sair, você tem que negociar em cima de um book. Se esse book não tem um número de compradores e vendedores muito alto, você está sujeito a fluxo. O que eu quero dizer com isso? Digamos que o fundo vale a 200 milhões, os imóveis, e eu não tenho um número X de compradores, um vendedor pode empurrar esse book 10, 15, 20% para baixo ou para cima, a hora que ele quiser. E tem muito investidor que fica muito angustiado, né? Vendo o preço e tal, e isso não acontece no imóvel físico. No imóvel físico, porque você não liga para a imobiliária toda semana para perguntar quanto é que está valendo a minha casa hoje. Então, da guerra em Israel, baixa 1% o negócio, o cara fica desesperado. Mas aí tem outro ponto, assim, eu particularmente, eu gosto muito mais de liquidez, eu não consigo ficar tranquilo como o Tarso fica com lá um prédio de milhões de reais, sabendo que ele não se desfaz a qualquer momento. A não ser que ele dê um desconto gigante. Eu já quero ter essa flexibilidade que tu falou, né, André? De essa liquidez de eu poder entrar e sair a hora que eu quero. Porém, eu vejo um ponto negativo aqui. Daqui um pouco eu sou quem tem mais dinheiro da minha família e algum familiar está precisando de ajuda e coisa. É muito fácil eu me desfazer do dinheiro, do investimento e gastar.
Ou seja, eu acho que é muito frágil o conceito para quem não tem a disciplina correta. Mas aí eu já vou te dizer o seguinte, isso vale para qualquer investimento, né? Então, via de regra, é difícil, por exemplo, você, vou ter um portfólio de investimento. Vou ter só fundo imobiliário. Faz parte do portfólio, mas você vai ter uma renda fixa, né? Na renda fixa você vai ter a curta, a média, a longa. E aí vale o mesmo raciocínio. Eu tenho um fundo D0, que se alguém precisar eu vou lá e tiro. É o mesmo do fundo. Então, eu acho que aí ele se anula, digamos assim. Mas o que eu quero dizer e até onde eu sei, eu conheço isso, vocês podem discordar de mim, a grande maioria da população, ela se desfaz de patrimônio com muita facilidade. Quando eu tenho um imóvel, pode ser um prédio como esse do mercado, ou pode ser um apartamento, ou coisa. Primeiro que eu não vejo a cotação todo dia. Deu a guerra, não sei aonde. Cara, o valor é o mesmo. Dificilmente alguém chega para mim assim, escuta, aquele teu apartamento de 500 mil, eu tenho 400 agora. Não, de maneira alguma. No book de ofertas lá da Bolsa, eu já estou sujeito a isso. Sim. E eu sei, eu posso gerar uma ansiedade. Poder olhar a qualquer momento te leva mas esse eu estou colocando como um ponto negativo. Sim, é negativo. Você ter esta volatilidade de fluxo. É que eu vejo como ponto positivo, porém ele tem... Esse ponto positivo tem implicações. E o segundo ponto negativo, para fechar, olha só a quantidade de looping que a gente vai abrindo. Não, isso aí para acompanhar é só com um caderninho ali, né? Pessoal, anotem aí, tá? Porque... Não, mas se anotar, eles vão ver que a gente não fecha muitos loops. Aí nós estamos encrencados. Não, a gente fecha tudo. Eles vão comentar, faltou falar isso. A gente fecha tudo, pô. E o segundo é a questão da correlação que o mercado faz de taxa de juros com o valor de cota. Em tese, friamente falando, como ativo, eu não acho que isso faria muito sentido. Porque se eu estou colocando dinheiro no fundo imobiliário, a minha visão, a visão do André, é visão de imóveis. Só que boa parte do mercado enxerga como um ativo financeiro negociado em bolsa. E aí ele faz uma correlação direta com o custo de oportunidade. Então o que acontece? Um fundo imobiliário que paga, vamos lá, 10% ao ano de aluguel livre de imposto de renda. E eu tenho uma Selic pagando 14%, o cara vai dizer assim, não, peraí, se eu tirar o imposto de renda aqui, eu vou ter 12% líquido, sem volatilidade, né? Sem risco nenhum, sem volatilidade. Eu quero um prêmio de risco nesse fundo. Então, ou você me paga 12%, 13% ao ano, ou eu vou botar no título público, na renda fixa. E aí o que acontece? O mercado reprecifica o preço do ativo, ele baixa o valor da cota desse fundo para adequar a um aluguel próximo da taxa Selic, ou do custo de oportunidade da renda fixa. E aí muitas vezes você tem uma desvalorização de 15%, 20%, 30% na cota de um fundo pela adequação da correlação com taxa de juros. E aí está o comprar bem, né? Exatamente. Aí o que acontece na ponta inversa? Quando a taxa de juros cai, aumenta o preço dos ativos ligados a fundos imobiliários. Por quê? Porque quando você volta para o aluguel, e o fundo vai ter uma receita X lá, que ele vai distribuir de dividendos, ela, por exemplo, ela representa, pelo valor patrimonial do fundo, vamos lá, um fundo de 200 milhões, a cota está valendo 200 milhões, e ele distribui 10% de dividendo anual. Digamos, isso aqui é o eixo zero do fundo. Né? A taxa de juros cai para 5%, eu tenho um prêmio no fundo imobiliário muito alto. O que a cota faz? Sobe. E adequa ao preço da taxa de juros. Trazendo vários exemplos, a gente tinha fundos imobiliários pagando, por exemplo, 80 centavos por cota de aluguel, né? E esse fundo estava cotado a R$100. Então, 0,80 ao mês, né? E agora, com a Selic começando a cair, as cotas estão começando a subir. Né? Então, esse fundo já está 110. E aí, o teu aluguel já está 0,72.
né? Então, na prática, de novo, por que eu falei? O valor do imóvel continua o mesmo, né? O valor do imóvel está subindo, porque o preço da cota representa o valor do imóvel, né? Não, mas eu digo o seguinte... valor do aluguel continua o mesmo. Não, mas eu digo o seguinte... O valor intrínseco, tu diz. Aqueles 200 milhões lá... Se eu for vender todos os imóveis, eles vão continuar valendo os 200 milhões. Isso, exato. O que pode acontecer nesse meio tempo, por exemplo, é ter uma valorização naquela região onde os imóveis estão, aí aqueles 200 milhões estão valendo 250. E aí isso, com o tempo, incorpora no valor patrimonial do fundo. Isso aí, o mercado corrige isso eventualmente. Mas por que eu citei isso como sendo pontos ruins dos fundos imobiliários? Porque você precisa conviver com essa volatilidade. Então, o que aconteceu com o Brasil nos últimos 12 meses, com a subida da taxa de juros? Houve pressão muito forte no preço dos ativos ligados a fundos imobiliários. Então, teve carteiras que corrigiram 20%, 25%. Mas o aluguel, ele continua caindo lá dentro, como renda, ele continua funcionando. Quem não precisou vender está recuperando agora. Então, o que acontece? Quando você olha para aquela parcela do seu patrimônio e diz assim... O meu objetivo aqui, nessa partezinha aqui, é aluguel, e eu não estou muito preocupado com a volatilidade, você convive com isso de forma tranquila. Mas a maior parte dos investidores não convive com isso de forma tranquila. Né? Incomoda aqueles 15, 20% daquela parcela que caíram. Né? O Brasil como um todo é muito conservador. É muito conservador. Ainda, né? Então, para você investir em fundo imobiliário, aí entrando naquilo que o Júlio acabou de falar, como se ganha dinheiro em imóveis? Comprando bem. Em fundos imobiliários, também. Uma vantagem até que eu queria complementar, eu e o André tivemos a oportunidade de almoçar com um gestor de fundo imobiliário lá em São Paulo esses dias. E um gestor daqueles fodalhão. E aí quer dizer que é a vantagem, porque a gente consegue se conectar com essas pessoas através do fundo imobiliário. E esse cara vai cobrar lá 0,5%, 1% ao ano para fazer a gestão do conglomerado todo. Só que a gente estava almoçando lá com ele dentro de um hotel, Alexandre. E ele dizendo, esse hotel aqui eu comprei por 30% menos do que ele vale, considerando aqui os vizinhos aqui, os hotéis vizinhos. E eu já fiz isso com 5 hotéis, que eu já vendi. Eu sou especialista em fazer isso. E 90% do dinheiro dele, Alexandre, está no fundo imobiliário. Do dinheiro dele na PF, né? Então é skin in the game, assim... então a vantagem puro, é tu se conectar com esses caras que vão fazer muito melhor do que eu e tu e se meter Cara, em fazer olha que interessante. Isso eu acho sensacional. Tu falou e eu tô insistindo nisso, né? Porque eu fiquei bem impactado positivamente pelo caso do supermercado perto de casa. Esse gestor... O cara comprou um hotel. Um dia eu quero dizer isso, né? Eu comprei esse hotel. Deve ser legal. Mas tu pode dizer, porque se tu comprar cotas desse fundo... Não, mas eu digo... Vai dizer assim, eu comprei parte desse acionista, hotel. Não, eu comprei parte. É que ele falou, eu comprei o hotel. Assim, né? Mas, tirando a brincadeira, ele tem 90% do patrimônio dele nisso. Ou seja, ele vive, ele se especializou em hotéis, provavelmente, né? Ele vive aquilo, ele tá dentro do jogo, ele sabe o que ele tá fazendo. É a mesma coisa que o Tarso, dono do mercado ali. Ele vive aquilo, ele sabe o que ele tá fazendo. Aliás, ele uniu o útil ao agradável. Ele construiu um prédio onde colocou o negócio dele dentro. Sim. Provavelmente ele tá pagando, o negócio tá pagando aluguel para ele ainda, né? Mas olha só que interessante. Não, é uma coisa que, esses dois casos, né? Obviamente eles ganham dinheiro com isso, mas eles fazem parte, eles vivem aquilo e é a profissão deles fazer esse negócio. Eu, por exemplo, o que eu faria nesse caso? Eu ia confiar nesse gestor e ia pagar a taxa que ele cobra. Pelo conhecimento dele, essa taxa volta. Quando eu vou poder comprar um hotel com 30% de desconto? Mas é exatamente isso que eu quis dizer quando eu puxei o fundo imobiliário para a mesa, quando eu falo de recurso de longo prazo. Por quê? Porque se eu comprar, sei lá, com aqueles mesmos 500 mil, comprar um imóvel, seja uma sala comercial, um depósito, um apartamento para alugar, eu vou estar com todo o ônus da gestão e talvez do conhecimento que eu não tenho sobre como fazer isso. A partir do momento que eu
faço através de um instrumento como o fundo imobiliário, eu contrato esse cara, ele vai fazer de forma muito melhor. E agora eu vou trazer uma cereja do bolo para esse tema. Que existe um formato ainda melhor do que esses todos que nós falamos aqui agora. Que é o seguinte: as corretoras se deram conta de que isso é um baita negócio. E começaram a contratar para o time de analistas, não só quem faz análise de ações, análise de renda fixa, análise de fundos de crédito estruturado, tudo isso. Começou a contratar analista de mercado imobiliário. Pessoas que se especializaram, conhecem o mercado, conhecem quanto é que está o metro quadrado aqui. Todas as oportunidades que a gente aprendeu com esse gestor, que a gente teve a oportunidade de almoçar, existem hoje profissionais que fazem isso dentro das casas. E aí o que eles passaram a oferecer para os clientes? A carteira recomendada. E o que é a carteira recomendada? Eles pegam o seguinte: olha, a melhor diversificação hoje entre preço, valor patrimonial do ativo versus distribuição de dividendos, distribuição de aluguéis, é essa aqui. Para esse mês. Para esse mês. E aí o que ele faz? Daí ele tem, sei lá, 10 fundos diversificados naquela carteira. Aí os caras estão lá, debruçados, estudando, reunião com o gestor, como é que está o preço metro quadrado naquela região, como é que está, não sei, estão estudando isso dia e noite, só fazem isso. E aí ele chega à conclusão que o fundo A já está com valor patrimonial 10% acima do que vale o tijolo. O que ele faz? Ele vai lá, procura um que está abaixo, que tem uma correlação de distribuição de aluguel equivalente e troca o fundo. Este movimento tende a te entregar um alfa. O que é um alfa? É um número acima do que a média de mercado costuma oferecer. Na média, quase o dobro do que o mercado paga. Então, se você tem hoje um ganho de 10% em cota, mais uma média de aluguel de 10% ao ano, eles costumam entregar um ganho de 20% em cota e os mesmos 10% de aluguel. E você está fazendo exatamente a mesma coisa. De novo, nós estamos fazendo agora o profissional do profissional. Isso. Além de... E diversificado. Exatamente. Olha que loucura, né? Você contrata o gestor profissional através do fundo imobiliário. Você não vai se envolver. Só que você bota um outro cara em cima que estuda a gestão desses caras aqui e os movimentos de mercado e faz a movimentação correta em cima dessa carteira. Porque assim como tem muitas ações, eu acho que hoje tem mais de 200 fundos imobiliários já no mercado. Tem. Então assim, eu terceirizei tudo. Eu terceirizei o meu investimento em imóveis e a minha gestão, que em tese era minha, né? De eu ficar comprando, vendendo ativos, né? Entreguei para esse cara. E te liberou tempo, né? E me liberou tempo para estudar outros ativos. Aqui eu sempre trago um contraponto, né? Ou assim, eu sou o chato da história, né? O que eu quero colocar aqui? Por isso que tem aquele planejamento, colocar no papel e identificar o que se assemelha mais ao meu perfil. Nesse caso que tu falou, eu tenho que só lembrar assim, poxa, eu tenho o auxílio de vários profissionais aqui, eles estão me colocando uma rentabilidade bem interessante e eu continuo sendo dentista, advogado, continuo trabalhando no que eu faço. Se eu olhar, eu estou pagando taxa para o fundo imobiliário, estou pagando taxa para o profissional que analisa fundo imobiliário. O custo dessa operação, ele está incluído no serviço que eu estou recebendo. Eu estou pagando pelos serviços. Com certeza. Então, eu tenho que estar ciente daquilo. Agora, no final das contas, cara, tá me dando tudo isso aqui, baita negócio. Não, isso é barato. Eu não posso ficar reclamando desse negócio, porque tem gente que olha para isso. Não, espera aí, só um pouquinho. Isso aqui é caro pra caramba, deixa que eu mesmo vou fazer. Primeiro, não vai conseguir comprar 30% mais barato do que o outro. Segundo, o alfa da tua operação provavelmente não vai ser o... né? E terceiro, que eu acho importante, falou de um imóvel de 500 mil. Acho que a maioria das cidades aqui, se eu for falar de apartamento ou até sala comercial ou coisa, é esse o valor médio, assim. Talvez cidades menores tenham um pouco menos.
Mas caramba, se eu colocar 500 mil reais num único imóvel, quantos por cento do meu patrimônio é isso? Para chegar nos 5% que tu falou da factoring, eu tenho que ter 10 milhões de reais para poder diversificar só nisso. Senão, vamos supor, eu tenho 2 milhões de reais. Cara, eu coloquei 25% do meu patrimônio num único imóvel. O risco é maior. Né? O risco é muito maior, né? Com Como é que eu certeza. calculo isso? Então, põe no papel, identifica. Cara, vai sair barato eu pagar essa montoeira de gestor, né? Porque eu nunca vou conseguir ser perto do que eles são. Sim. E as vantagens que ele te traz, que Imagina- eu estava dizendo, né? Tipo, isso se paga... Imagina Tranquilamente. esse cara do hotel. Quantos hotéis ele já tem ali em vista e ele tá só olhando assim, esse aqui não tá tão barato assim. Daqui a um pouco um hotel, 30% de desconto. Isso. Não, ele nos apresentou próximas ideias lá e tudo. Quanto vale um hotel? Só para ter uma ideia. Nós estamos falando de Ele quanto comprou aqui? por 100 milhões. 100 milhões. Numa operação, o cara ganhou, É. conta de padeiro, 30 O hotel milhões. custava em torno de 130 e daí o fundo imobiliário fez uma emissão, captou 100 milhões para comprar à vista lá no Pix. Espetáculo, né? É bonito, né? Quanto é que tá aqui no débito? Fechamos esse tema? Imóveis? Acho que Fechamos. debatemos bastante, que acho que ficou bastante clara a nossa visão em relação a caminhos para usar imóveis como renda para aposentadoria. Tem uma outra pergunta que nos foi colocada aqui, que eu achei interessante, que dentro desse modelo de diversificação de investimentos, obviamente que já falando em termos de tu já ter juntado um valor, tu já ter ativos financeiros, tem tua parcela lá de curto prazo, tu tem teus ativos de médio e longo prazo, daqui a pouco tu tem uma carteirinha de fundos imobiliários, ações, né? Mas você quer ousar um pouco mais. A parte desse recurso você quer tomar um pouquinho mais de risco, talvez, e tentar lá na frente gerar mais renda na aposentadoria, né? E aí a pergunta era que a pessoa nos fez aqui é a seguinte: o que seria interessante? Eu abrir um negócio? Eu entrar de sócio no negócio? Tu já tem o teu negócio principal. que é o que te levou. Não necessariamente, pode ser um executivo, aposentado. tu pode ser um profissional liberal. Daqui a pouco, assim, como uma outra atividade, eu vou abrir um negócio, vou comprar uma franquia, por exemplo, ou vou montar o supermercado no meu bairro. Eu vou montar, tu que gosta de usar o exemplo da padaria, né? Vou montar a padaria, né? vou montar um restaurante, vou montar uma agência de turismo, enfim. O negócio em si não interessa. Ou, tipo, já existe um negócio em andamento, tem uma pessoa com uma ideia, eu tenho o dinheiro e ela precisa do recurso e eu vou entrar de sócio para alavancar o negócio, seja com participação ou não, no sentido operacional. Sim. Né, como conselheiro, como até operando junto ou não, ou ainda uma terceira opção, que seria através de instrumentos que já existem no mercado, que fazem isso também de novo, né? De forma profissional, onde você não se envolve, que são os fundos de startups, os fundos de private equity, que a gente até já falou em algumas ocasiões aqui. Então, quais alternativas vocês enxergam como sendo a mais Eu acho interessante? que depende, em primeiro lugar, primeiríssimo, quanto envolvimento o cidadão quer ter com o negócio. Porque essa de falar que tu vai botar... Não, Alexandre, eu vou te convidar aqui, tu é sócio investidor, tá? Tu bota 200 mil no negócio e eu entro com a ideia. Não tá dando certo, meu amigo, tu não é só sócio investidor, mas tu vai querer recuperar teus 200, tu vai querer entrar no negócio para virar o jogo. Então eu vejo muito nesse sentido que dá trabalho de qualquer forma. Não tem essa de ser só investidor no negócio, né? E aí tem franquias que dá para... Tem franquias que exigem muito mais de ti, porque tu vai ter que lidar com pessoas, que é outro esquema, né? Tem outras que dependem menos de pessoas contratadas, né? Então... Tudo é complexo e assim, quando a gente desconhece, parece ser lindo e maravilhoso, né? Eu lembro de uma vez, há muitos anos atrás, eu tinha uma empresa, a minha primeira empresa de software, e eu fui participar de uma rodada de negócio, onde eu fui passar o chapéu, pedir investimento, né? E aí eu fui para uma reunião totalmente despreparado. Fui para uma reunião com um possível investidor
E a primeira pergunta que ele me fez: quem é teu pai? Eu olhei para ele assim, minha vontade era perguntar, eu acho que nós estamos na reunião errada. Eu vim aqui para falar de... desculpa, eu falei que eu estava despreparado. Eu estava preparado financeiramente, com os números, com não sei o que e tal. E aí ele queria saber quem era meu pai, quem era minha mãe, como eu fui criado, da onde eu vim, o que eu já tinha feito, como eu lidei com situações assim, assim, assado. E eu saí dali, o cara não queria comprar minha empresa, ele quer comprar pessoas. O que eu fiz? Como é que eu lido com isso? Como é que eu não sei, sabe? Porque a empresa tem um monte. Ele quer saber a minha capacidade, queria saber a minha capacidade de fazer aquele negócio funcionar. Tu tem uma ideia, que é 200 mil. A ideia não sai do papel porque não tem dinheiro? Aí eu vou te dar o dinheiro, tá, mas tu tem capacidade de execução? Pois é. Né? Por que será que até hoje o dinheiro não veio? Será que tu já tinha essa ideia há muito tempo? É bem mais complexo. Então, olhando de fora, obviamente que tudo que a gente está falando aqui tem um nível de complexidade que a gente tenta simplificar. Sim. Né? Óbvio. Né? Vou investir numa empresa. Claro que não é tão trivial assim. Ontem mesmo eu estava conversando com um cliente amigo que ele recebeu um convite para fazer um investimento fora do estado, numa indústria química, da qual a pessoa que está por trás do negócio tem pleno conhecimento do que precisa ser feito, tanto do seu ponto de vista de produto quanto de mercado, e ele mesmo tem conhecimento na área também. Ou seja, é uma área de expertise dele também. Mas originalmente ele não precisaria se envolver, né? Essa pessoa da qual ele recebeu o convite iria tocar o negócio. Ele me deu algumas bases. Olha, o negócio tem potencial de faturar 1,5 milhão, tem uma margem de contribuição próxima de 40%, deixa um belo resultado. Só que essa pessoa ela já tem uma quantidade de recurso patrimonial bastante razoável. É aquela velha história. Daí ele, pois não sei se eu boto, não sei se eu invisto. Ele conversando comigo, né? Até comentou, a minha esposa até não tá querendo, não tá puxando muito, né? Daí eu perguntei para ele, me responde uma coisa. Tu vai conseguir te envolver só com dinheiro? Ele deu uma risadinha para mim assim, né? Não. E aí eu disse assim, legal, isso eu já sabia porque eu te conheço, né? Óbvio que tu não vai conseguir te envolver só com dinheiro. E a segunda pergunta, tu precisa do dinheiro que esse negócio vai te gerar? Ele olhou para mim assim, não. Tá respondido, né? Passa, sim. Tá respondido. Passa a oportunidade para outro. Passa a oportunidade para outro, porque eu não quero mais me envolver com isso e eu não preciso desse dinheiro, então por que eu vou entrar nesse negócio? Né? A não ser, eu não preciso me envolver. Né? Mas agora vai ser importante no meu processo ainda de construção patrimonial, talvez faça sentido colocar o dinheiro. Então, ou quero me envolver, quero ter um probleminha ali para resolver. Quero ter o problema do envolvimento. Mentorar o cara, eu sinto bem. Nós mesmos, eu e o Júlio, a gente fez um investimento agora num fundo de startup, que quando a gente decidiu colocar o dinheiro, a gente sentou e disse assim, Júlio, a minha ideia de colocar o dinheiro nesse fundo, obviamente que se der certo vai ser muito bom, né? Mas eu disse, o meu objetivo primeiro não é o dinheiro, disse para ele, mas eu quero sentar numa mesa de discussão de pitch, para aprender como é que se faz a avaliação desse tipo de negócio. Então a gente tem participado das rodadas com os investidores. E simplesmente tu estar numa mesa até com outros empresários e outras visões que ajudam no nosso negócio. No nosso negócio. É interessante porque é o seguinte, imagina que tem uma mesa lá que tem 10 empresários diferentes, de diferentes ramos, que estão avaliando um negócio para colocar dinheiro. Tank. Já olhou o Shark Tank. E aí, daqui a pouco, um colega teu faz uma pergunta que tu não tinha pensado em fazer. Dentro disso, essa pergunta faz sentido. O cara fala de um mercado, isso pode servir para mim. Exatamente. Né? Ou eu ajudo a conectar, muitas vezes, negócios através daquele. Que se eu não tivesse naquele grupo, eu nem conectaria. Então, o ganho nosso, e a gente já está provando isso, tem sido maior nesse contexto de aprendizado
do que o financeiro. O financeiro vai vir. Sim, sim. Porque é um investimento de longo prazo que tu investe em empresas que vão maturar daqui a 5, 6, 10 anos, quem sabe, né? Eu acho que aqui tem um ponto bem importante que tu colocou, André. E assim, pegar o que o Júlio falou, né? Investir em startup ou numa franquia, ou... Uma vez eu ouvi eu acho que foi o Flávio Augusto falar que ele vendeu um montão de franquias, né? Uhum. E ele disse, o principal problema a principal causa de não performar tão bem algumas unidades é o envolvimento do gestor. É o cara que está ali na ponta, é o cara que ele acha que ele comprou uma franquia que tem os procedimentos, lá, os processos estabelecidos e tal. Ele não precisa estar... Vai rodar sozinho. 18 horas por dia trabalhando, né? Então, o que acontece? Falta um pouco de conhecimento do negócio e tal, do funcionamento do negócio em si. E o que tu falou é super importante. Cara, eu tô entrando nesse negócio para ganhar dinheiro também. Mas é o ganho secundário. Também, né? Principalmente porque eu quero aprender coisas. E me chamou a atenção que casualmente agora chegou uma mensagem. O pessoal talvez não saiba, mas eu trabalho em projetos. Eu sou engenheiro de software de formação e trabalho em alguns projetos em empresas ao redor do mundo aí. E tem projetos onde financeiramente... Gostei de ver, assim, empresas aí ao redor do mundo. Desprendimento. Né? Entre elas a Volvo, entre eles a Pepsi, mas tudo bem. Dá pra dirigir o Volvo tomando uma Pepsi, né? Não, porque assim, aí é que tá. Eu sou um engenheiro de software, então como eu posso trabalhar na empresa aqui, lá, colar, tanto faz. Mas tem projetos em que, e já aconteceu, de eu olhar assim, puxa, aqui o ganho financeiro é maior do que esse, mas, cara, olha só, essa tecnologia, essas pessoas que eu vou estar em contato, esse ambiente que eu vou estar conectado, é muito melhor do que o outro. E aí eu vou optar por esse ali. Então, é uma construção... Só aquele negócio, se eu precisasse do dinheiro naquele momento, provavelmente eu ia ter que pedir, ia ter que decidir pelo que me dá mais grana. Sim. Mas dá para pensar no aprender o pitch, no aprender o não sei o quê e no ter experiências diferentes, né? Mas para fechar, de novo, né? Eu sempre volto à mesma coisa. É colocar no papel e identificar. Se eu for só pelo dinheiro, primeiro ninguém compraria imóvel nenhum. Só moraria de aluguel e não teria filho, e não casaria, e não sei o quê. Né? Coloca todo um contexto e assim, o que eu me sinto melhor? Talvez se eu comprasse uma padaria, tivesse mais dinheiro do que aprender o pitch das startups. Sim. Mas assim, para tentar dar um fechamento para a dúvida do nosso ouvinte, né, em relação ao que eles compram a empresa, entra de sócio, né, é como se fosse uma métrica de envolvimento. Isso. Né? O quanto eu estou disposto a me envolver desse lado e qual o risco que eu quero correr aqui. Né? Então, se eu digo assim, meu envolvimento tem que ser baixo e meu risco tem que ser mitigado. Instrumentos de fundos. Eu vou comprar a empresa através de fundos de startup, de fundos de private equity, de aceleradoras. Né? Eu vou comprar uma cota. Vai ter ainda empresas ali dentro. Vou terceirizar para um gestor, de novo, né? Um gestor profissional vai fazer, vai estar diversificando o risco e eu estou investindo em empresas que podem dar certo ou não. Via de regra, esses caras geralmente sabem o que estão fazendo e a gente acaba ganhando dinheiro também. Ah, não, eu quero mudar de atividade, eu quero ter envolvimento total e quero assumir esse risco. Eu vou comprar a empresa, vou montar a empresa. Vai para o outro extremo. Tem histórias, né, que falam que o Mark Zuckerberg, não sei se essa história é atualizada ou não, mas diz que ele tem um pedaço do dia dele, ele ainda senta para programar coisas do Facebook, né? Então tu vê que interessante, o cara é dono, não sei quanto vale o Facebook hoje, mas sei lá, 1 trilhão. Bilhões, né? Bilhões, enfim. Trilhão só a Apple e acho que a Tesla, não sei se já passou de trilhão também. De dólares? É. Tava olhando esses dias, o CRM lá virou 1 trilhão também, só que de reais, né?
Ah, o Salesforce. O Facebook. O Google, então, talvez, né? O Facebook só vale alguns bi de dólares. Tá? São os bi. Falando Não é tri. divisão. Não é tri de dólares. Certamente só vale. Segunda divisão. Certamente vale tão pouco, olha, né? Porque ele fica programando e o já tá vendendo. Tá perdendo tempo. Mas é interessante, o cara é o dono da. Como é que é? O dono da bagaça toda, mas o cara dedica um pedaço do tempo dele para programar, ou seja, ele é engenheiro de software, né? É interessante. Ele quer colocar a mão na massa. Né? Beleza, faz o que bem entende, faz, né? E deve ter gente cuidando lá das tartaruguinhas dele a hora que ele para programar, né? Mas eu gosto muito da tese de diversificar. Fosse fazer um investimento em empresas, eu diversificar através de instrumentos mesmo. Sim. Porque, obviamente, que o teu nível de envolvimento vai ser menor, né? E tu vai ter parceiros profissionais que vão fazer isso para ti. De novo, né? Ah, não, eu quero me envolver, né? Eu quero diversificar minha atividade, eu quero botar a mão na massa aqui nesse negócio e, ok. Faz parte, né? Só um último recado, eu sei que nós já estouramos nosso tempo, mas para quem for fazer isso, muito cuidado com o all-in, né? Muito cuidado com, não, agora o negócio é franquia. Daí eu vou lá e coloco todos os meus recursos na franquia. Aí, se der certo, baita negócio. Se der errado, rapaz. E aí tu pega... Nós já falamos sobre isso, até puxando um exemplo que o Pedro Engler nos deu no episódio 17, agora que a gente teve ainda um bate-papo com ele, que me chamou muita atenção quando eu perguntei para ele com 36 anos, ele saiu da XP com a vida financeira resolvida e... podendo virar um aposentado rico de 36 anos, se quisesse viajar pelo mundo podia, ano sabático, enfim. E aí, obviamente que um profissional daquele gabarito, com toda a capacidade que ele tem, com essa idade, ele não ia... Muito jovem para parar. Não ia ficar parado, ele ia inventar alguma coisa. Mas ele confessou para nós uma insegurança em relação ao próximo projeto de vida dele. Ele disse, olha, eu realizei um projeto tão bonito dentro da XP, eu fiz tantas coisas boas que eu não sabia se era por minha competência ou se foi o contexto da empresa que me fizeram fazer. E aí eu estava inseguro para recomeçar um outro negócio porque eu podia apagar essa história com uma história que não fosse dar tão certo. Né? Eu achei até... peculiar, eu me surpreendi com a resposta dele. Ele abriu o coração pra gente naquele dia. Até se vocês não viram o bate-papo, episódio 17, eu recomendo. Ficou excelente a entrevista. Veja só a surpresa de um cara que tu olha assim, esse cara é um exemplo pra mim. E ele tá cheio de inseguranças. Mas né? Ele tá cheio de dúvidas, ele tá cheio de problemas. Claro que depois ele empreendeu, hoje ele tem 11 empresas, a Startse é uma delas, a corretora Warren, e várias outras. Hoje ele tem um projeto maior do que era o da XP quando ele estava lá, né? Então ele se provou novamente, né? Mas imagina o reinício disso, né? Como ele se sentiu inseguro, ele disse, pô, que interessante. E a insegurança faz parte, né? O Zuckerberg lá deve ter um monte de insegurança. Então a gente sempre acha, se fosse seguro um negócio, o preço talvez não fosse aquele. E tem uma coisa interessante, né? O Pedro Engler, só o fato de ele se preocupar com isso já mostra que não foi somente o contexto da empresa que ele estava. Sim. Mas o interessante que eu acho que daí trazendo para um contexto geral, não só do Pedro, de qualquer pessoa, a gente nunca sabe o que está por trás, né? Que tipo de insegurança as pessoas têm. Né? A gente muitas vezes olha, aquele cara ali é fodalhão. Pô, o cara tem um monte de questões, normal, né? Então não dá para... Você aí fique tranquilo se está inseguro também que... Faz parte do jogo isso. Nós estamos falando demais, até virou boate aqui atrás do André agora. Acho que tá na hora de encerrar. Já quer mandar nós embora aqui. Já tá virando boate, então agora ou a gente muda o assunto, né? Ou então a gente encerra. Eu acho só... tinha mais assunto, né? Mas vai ter que ficar pra... tinha mais, mas estouramos pra variar. A gente sempre se empolga, Sempre se empolga. Lembrando, né, pessoal?
Muito legal que vocês continuem escrevendo, colocando a opinião de vocês em relação a como é que estão os temas, sugerindo temas, né? Elogiando se gostaram, dando like, recomendando. É a forma que a gente é pago, né? Isso, à medida que você faz a nossa mensagem seguir adiante, a gente tem mais energia para continuar fazendo aqui. E se discorda de alguma coisa, concorda, quer complementar, coloca aí. Tá sendo um bate-papo legal às vezes aqui nos comentários também. Né? É sempre super bem-vindo. E então é isso. Semana que vem a gente fecha 20 episódios. Né? Acho que já podemos falar em dezenas de episódios. Né? Então, isso é bacana. Fico feliz aí que esse projetinho tá andando. Ficamos. O Alexandre tá ficando famoso. Né? Já tá sendo reconhecido na rua. Tu viu só, né? Nós vamos ver como é que eu vou me comportar sendo famoso agora. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez e nos vemos no próximo Aposentado. Até mais. Até.